Olá, seja bem-vindo! Estamos aqui com um novo assunto para discutir, que é a questão do aviso prévio, né? O aviso prévio indenizado ou o aviso prévio trabalhado. Quais são os direitos do empregado com relação ao aviso prévio? Bom, inicialmente nós temos que destacar o quê? Que o aviso prévio está descrito no artigo 487 da CLT. E a lei estabelecia um período mínimo de 30 dias de aviso prévio quando o empregado fosse demitido ou quando o empregado pedisse demissão também, porque aquele empregado que pede demissão, ele tem que dar 30 dias de aviso prévio para o empregador, ou seja, ele tem que cumprir os 30 dias de aviso prévio, né, para depois sair da empresa. Por quê? Porque tanto o empregado precisa de um tempo para procurar outro emprego, e esse é o objetivo do aviso prévio, quanto o empregador precisa de tempo para procurar também um outro empregado, né? E aí nós temos o quê? As modalidades de aviso prévio que entraram em vigor a partir da Lei 12.506 de 2011, e aí mudou os prazos do aviso prévio, ou seja, o aviso prévio passou a ser de até 90 dias, mas aí depende do caso. O empregado que tem mais de um ano de emprego vai acrescentando o tempo de aviso prévio. 3 dias a mais de aviso prévio a cada ano trabalhado, ou seja, se ele completa um ano e é demitido depois de um ano, ele tem direito a 33 dias de aviso prévio. 2 anos, 36 dias. 3 anos, 39 dias. E assim sucessivamente vai aumentando o período de aviso prévio. Se ele tiver 20 anos de empresa, está trabalhando há 20 anos na empresa, ou seja, 20 anos já na mesma empresa, ele tem aí 90 dias de aviso prévio, porque ele tem os 30 iniciais e mais 60 que foram adicionados 3 dias a cada ano, não é? Então, 20 anos vezes 3, aí nós temos 60 dias a mais de aviso prévio, tá? Vamos lembrar que existem algumas peculiaridades do aviso prévio. Por exemplo, pergunta: quando o empregado pede demissão e ele consegue outro emprego e tem o documento de que conseguiu outro emprego, ele pode chegar na empresa e ficar dispensado de cumprir esse aviso prévio? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. E muitas pessoas confundem isso por quê? Porque a lei não garante esse direito de dispensa de aviso prévio do empregado, mesmo que ele tenha comprovante de novo emprego. Porém, nós temos os acordos e convenções coletivas. Nos acordos e convenções coletivas, existem algumas categorias, aí é específico de categorias, não é genérico para todos os trabalhadores, todos os empregados, que permitem isso, que o empregado leve o comprovante e libere. Então, se na sua categoria profissional, do seu sindicato, no seu acordo ou convenção coletiva, existe essa cláusula garantindo esse direito, aí você vai ter o direito, ok, leva o comprovante e fica dispensado de cumprir o aviso prévio quando você pede demissão. Mas se na sua categoria não tiver isso no acordo ou convenção coletiva, aí infelizmente não tem esse direito. Aí você tem que fazer o quê? Tem que cumprir os 30 dias de aviso prévio, ou seja, você pede demissão, mas só vai poder sair 30 dias depois. Ah, mas eu quero sair agora, já arrumei outro emprego melhor. Pode? Pode também, porém o empregador vai poder descontar um salário da sua remuneração como indenização pelo seu aviso prévio não cumprido. É claro, é muito de conversar com o empregador, tem muitos empregadores que dispensam dessa cobrança, mas aí é uma questão de acordo entre empresa e empregado. Pela lei, o empregador pode sim. Tá? Bom, agora vamos falar do outro caso, o empregado que é demitido. Se ele é demitido, tem menos de um ano de empresa, ele tem 30 dias de aviso prévio. É claro, no contrato de experiência, no contrato temporário, nós temos que lembrar que, em regra, não tem esse aviso prévio, né? Você tem lá 30 dias, 40 dias, 60 dias. O contrato de experiência pode ser de até 90 dias. Ele pode ser 45 dias, prorrogável por mais 45, enfim, pode ser até 90 dias. E neste período de contrato de experiência, o empregado não tem direito a aviso prévio. E se acabar o contrato de experiência, ele saca o FGTS, recebe férias proporcionais, 13º proporcional, mas não tem multa de 40% e não tem aviso prévio no contrato de experiência. Os contratos temporários também, são aqueles contratos por tempo determinado. Estes também não têm aviso prévio e não tem multa de 40% de FGTS. Tá?
Temos que lembrar isso. Agora, se o empregado que é demitido, quando ele é demitido, ele tem menos de um ano da empresa, já passou do contrato de experiência, né? Tem ali 4, 5 meses, ok? Menos de um ano, foi demitido, tem 30 dias de aviso prévio. Como é que é esse aviso prévio? O empregado pode escolher. Ou ele pode reduzir carga horária. Por que ele tem o direito de reduzir carga horária? Para procurar novo emprego. Então, se a sua carga é 8 horas, você pode reduzir 2 horas dessa carga horária. Pode passar a trabalhar 6 horas todos os dias, redução de 2 horas na carga horária, tá? Para procurar outro emprego. Se você quiser também, você pode optar em não reduzir a carga horária e diminuir no fim do seu contrato 7 dias, ou seja, trabalhar 7 dias a menos. Ao invés de trabalhar 30 dias no aviso prévio, você trabalha 21. Tem esse direito, o empregado tem esse direito. Se o empregador não cumprir com esse direito, o empregador tem que pagar horas extras e tem que pagar novamente a indenização do aviso prévio que não foi cumprido da forma correta, tá? Porque o aviso prévio é um direito do empregado e ele pode optar em cumprir os 30 dias com menos 2 horas ou os 30 dias com menos 7, trabalha 21, né? 21, não, desculpe, não. 21 não, são 30 dias menos 7 dá 23, né? Então, trabalha 23 menos 7, ok? Com relação aos empregados que têm mais tempo de trabalho, se ele tiver 20 anos de trabalho na empresa, por exemplo, então a cada ano tem mais 3 dias, né? Então, por exemplo, ele passou de um ano, 33 dias de aviso, se ele for demitido. 2 anos, 36. 3 anos, 39 dias. 4 anos, 42 dias. E assim sucessivamente. Faz de conta que ele tem 20 anos na mesma empresa. Então, se ele tem 20 anos na mesma empresa, ele tem direito ao quê? A 90 dias de aviso prévio, se ele for demitido, ok? Tá. Pergunta, e aí, como é que fica a questão de redução de jornada? Ele tem também direito à redução de jornada. Se a empresa demitir ele e ele tiver 90 dias de aviso prévio, ele pode trabalhar os 90 dias com redução de 2 horas na sua carga horária. Se é 8 horas diárias, ele vai passar a trabalhar 6 horas diárias. Ou ele pode reduzir 7 nos 90 dias. Então são 90 menos 7, né? Vai dar 83 dias trabalhados. Ele pode optar por uma ou por outra. Essa é a interpretação do Ministério do Trabalho com relação à redução de jornada quando o aviso prévio é maior de 30 dias, quando ele é esse proporcional, tá? Agora uma pergunta, se o empregado que tem 20 anos de emprego pede demissão, como é que fica? Ele vai ter que cumprir os 90 dias para o empregador? Não, nesse caso não. O empregado que tem bastante tempo de casa, que tem 10, 20 anos, ele só vai precisar cumprir 30 dias. Por quê? Porque a alteração na legislação do aviso prévio, ela veio somente para beneficiar o empregado. Então ele deu um direito para o empregado, aumentou em relação ao empregado o valor do aviso prévio e o tempo de aviso prévio. Mas se ele pede demissão, o empregado pede demissão, ele só precisa cumprir os 30 dias, não tem problema. E se por acaso ele não quiser cumprir o aviso prévio e sair, o empregador não vai poder descontar os 90 dias de aviso prévio dele não, só vai poder descontar 30, porque aquele que pede demissão só precisa cumprir 30. Aquele que é demitido e tem 20 anos de empresa, por exemplo, tem direito aos 90. Se por acaso ele tem 10 anos de empresa, por exemplo, ele tem direito a 60 dias de aviso prévio. Este é o aviso prévio. Pode ser indenizado também. Se o patrão, por exemplo, está demitindo e não precisa do empregado, ou às vezes acha que o empregado pode causar algum problema, algum constrangimento na empresa porque está sendo demitido, o empregador pode te demitir e dizer assim, olha, você está dispensado de cumprir o aviso prévio. Ou seja, você vai para a sua casa, né? Esse aviso prévio é indenizado, você tem todos os direitos como se estivesse trabalhando. Inclusive na sua carteira vai ser anotado o tempo de aviso prévio indenizado para fins previdenciários, para fins de cálculo trabalhista, de férias proporcionais, de 13º proporcional, de FGTS. O aviso prévio, o trabalhado e o indenizado, o empregado tem exatamente os mesmos direitos. Ele não perde nenhum direito com o aviso prévio indenizado. No caso é um benefício, né? Porque se ele vai para casa cumprir 30, 60 ou 90 de aviso prévio indenizado, né? Vai contar como todo o tempo de trabalho normal, inclusive para recolhimento de previdência, tudo é como se ele estivesse trabalhando, e ele vai estar em casa usufruindo desse aviso prévio.
Então o aviso prévio ele pode ser trabalhado ou pode ser indenizado, vai depender do empregador, né? O empregador é que decide o momento que ele vai continuar com esse empregado trabalhando, cumprindo o aviso prévio, ou dispensar o aviso prévio. E aí, como é que fica o pagamento das rescisórias depois do aviso prévio? Com a reforma trabalhista houve uma mudança, né? Antes, quando o empregado cumpria o aviso prévio, quando chegava no último dia de aviso prévio, ele era demitido e tinha que receber no primeiro dia útil seguinte as suas verbas trabalhistas. Agora, com relação à reforma trabalhista, foi aumentado o prazo para o pagamento da rescisória, o empregado trabalha os 30 dias, 60, enfim, 90 dias de aviso prévio, e quando acaba o contrato de trabalho, o empregador tem 10 dias para pagar depois que acaba, a partir do dia seguinte, ele tem 10 dias para pagar. Então, o prazo para pagamento, depois que acaba o aviso prévio, é 10 dias. Da mesma forma, se o empregador dispensar o empregado de aviso prévio, olha, você está dispensado, aviso prévio você pode cumprir, mas você está demitido a partir de hoje. Ok, foi demitido, foi dispensado o aviso prévio, mas o empregador tem 10 dias para pagar. Gente, se inscrevam no meu canal, dá um cliquezinho ali naquele sininho para vocês receberem os vídeos. Eu vou aqui publicar várias aulas de uma linguagem simples para que as pessoas possam entender, temas sempre diferenciados de acordo com o direito e processo do trabalho e temas atualizados de acordo com a reforma trabalhista, tá? Então se inscrevam no meu canal e me acompanhem. Com relação ao prazo para pagamento, se por acaso o empregador não cumpre esses dias, cabe uma multa. É a multa do 477, parágrafo 8º da CLT. E qual é essa multa? É uma remuneração do empregado. Então se o empregado, por exemplo, ganha 10 mil reais, o empregador não pagou nos 10 dias, 10 mil reais de multa. Se o empregado ganha 1.000 reais, o empregador não pagou nos 10 dias, 1.000 reais de multa. Essa é a base, só que nessa multa ainda tem os cálculos de diferenças, porque a multa não é só o salário, a multa é a remuneração. Então você joga mais ou menos ali uns 35% em cima. Então vamos dizer que se o seu salário é 1.000 e o empregador não pagou no prazo, com os reflexos a multa vai dar 1.350. Aquele empregado que tem 10 mil vai ter 13 mil de multa. Já tem inclusive uma súmula do TRT4 dizendo que a multa do 477, parágrafo 8º da CLT, engloba também as verbas trabalhistas adicionais, tá? E com relação ao pagamento das rescisórias, depois nós vamos ter um outro vídeo específico, que é um assunto mais longo, com relação ao pagamento de todas as verbas rescisórias. Fui demitido, quais são os meus direitos? O que eu tenho que receber? Se eu peço demissão ou se eu sou demitido? Como é que funciona, tá bom? Gente, comentem os vídeos ali. Se tiverem dúvidas, podem postar aqui, eu respondo. E se tiverem sugestões de assuntos novos do direito, eu vou estar sempre aí publicando vídeos novos de acordo com os gostos dos meus ouvintes. Um beijo e um abraço do professor Merino.